Olá, queridos amigos, estamos aqui ao vivo na página do Facebook da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul, aguardando o horário do início da nossa reflexão da noite de hoje. Vamos nos harmonizando, nos sintonizando, nos conectando com os Espíritos de Luz, para podermos dar início à nossa reflexão da noite de hoje. Vamos aguardando estes minutos para irmos nos harmonizando, nos conectando aqui devagarinho. Muito obrigado aos irmãos que se somam junto a nós para dar inícios a nossos trabalhos da noite de hoje. Vamos aguardando alguns instantes para que a gente possa ir reunindo nossos irmãos e devagarinho então a gente vai esperando o horário exato da nossa reflexão. Então, obrigado a todos os irmãos e vamos então aqui cuidando do nosso horário para iniciarmos, dentro do tempo exato. Mais alguns minutinhos para a gente iniciar a nossa reflexão da noite de hoje. Carla, muito boa noite. Jussara, boa noite. Um abraço. Aldejo, meus irmãos chegando, uma boa noite. João, Marcelo, muito obrigado pela companhia de todos vocês. É uma alegria ter vocês como companheiros aqui, coadjuvante desse trabalho da noite de hoje. Um abraço, João. Muito bem, meus irmãos, boa noite, meus amigos, meus irmãos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina espírita. Hoje, sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, já 20 horas, horário de costume da nossa reflexão, dos nossos trabalhos de sexta-feira. É com muita gratidão que mais uma vez nós estamos aqui reunidos em nome da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul, na página do Facebook. Muito obrigado, um abraço a todos e vamos à nossa prece de início dos nossos trabalhos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome. Que o Seu Evangelho abençoado, essa boa nova, esse momento de reflexão, possa realmente ser refletido profundamente, nos levando a transformações necessárias e que o Seu Evangelho não seja simplesmente uma informação, mas que possamos usar essas informações e promover as transformações, as mudanças tão necessárias para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Queridos irmãos, o nosso tema da reflexão da noite de hoje, que a gente escolheu, como é início de ano, ainda é ano novo, estamos apenas iniciando mais uma jornada, um reinício, por assim dizer, é tempo de despertar, é tempo de renovar e evoluir. Desejamos que seja, então, um ano com renovação em Cristo, que sintamos Jesus no nosso dia a dia, nos chamando para orar, para vigiar, para entender, para compreender e aplicar nas nossas vidas as tantas lições do Evangelho de Luz. Mudemos, renovemos
para nos aperfeiçoarmos, para nos enriquecermos de conhecimento, de entendimento, com muito mais amor de Jesus, sem sombra de dúvida. Tempo de despertar, tempo de renovação, tempo de evoluir, tempo de amor, tempo de caridade, tempo de renascimento, reflexão da nossa caminhada, para refletirmos o que realmente importa, para refletirmos o que realmente Jesus espera de nós. E o nascimento de Jesus nos trouxe a esperança dessa evolução, nos trouxe a oportunidade de caminharmos em busca dos nossos melhores sentimentos, pois Ele é amor, Ele é humildade, Ele é fé. Que todos nós possamos refletir e interiorizarmos os seus ensinamentos, que possamos nos conectar com o alto e agradecer a chance maravilhosa da nossa caminhada, mais esta caminhada. Mas que todos possamos renovar a nossa fé e procurar caminharmos sempre através dos seus ensinamentos. Na estrada da evolução, a conquista é diária e nós só teremos êxito se o caminhar for seguido através dos passos de Jesus, sem sombra de dúvidas. Amor, respeito, união, caridade, humildade, dia após dia. Todos temos a chance da transformação, todos temos a chance da mudança, da evolução. Comemoramos a chance de renovação através do seu amor, deste amor infinito de Jesus. Que a espiritualidade possa nos acompanhar através da fé e nos guiar através do amor. Tempo de amor, tempo de caridade, tempo de humildade. Que possamos levar esse sentimento para as nossas vidas diariamente e construirmos sempre novos caminhos. Que seus ensinamentos, Jesus amado, renasçam sempre em nossos corações e que seu exemplo seja para toda a vida. Inerente ao ser humano é a capacidade de renovação, a capacidade de transformação a partir de qualquer situação, qualquer acontecimento contrário ao curso natural. Na medida em que evoluímos, inevitavelmente, também inspiramos mudanças naqueles que convivem conosco. E a partir disso, podemos avaliar a capacidade coletiva de uma sociedade em se transformar para melhor. Deus está sempre agindo em favor do nosso progresso e de todos nós, em todos os aspectos, para que se efetive o progresso em todos os sentidos. Os tempos que vivemos são um exemplo. É chegada a hora daquele testemunho forte do verdadeiro cristão, do reencontro consigo mesmo, ou seja, do reencontro conosco mesmo e com Deus, da relocação de muitos, da readaptação de outros, muitas vezes readaptação em outras paragens, da relação de muitos, mas principalmente da conexão com Deus. Nunca necessitamos tanto do Pai e nunca precisamos tanto de Jesus, é verdade. São tempos anunciadores. A turbulência se faz, muitas turbulências, muitos problemas, por vezes, a fim de que o pouso em seguida seja calmo. A tempestade se dá, é verdade, a fim de que com ela venham frutos, os frutos das plantas bem regadas. Não obstantes, situações extremas sobre os nossos olhos pairam, muitas vezes, entre aspas, destruição, pelos fenômenos, é verdade,
pois muitas vezes os olhamos, nós costumamos olhar apenas pela parte material, apenas pela parte exterior, esquecendo do interior. Mas essas situações, na verdade, elas trazem também um aspecto extraordinário de luz, um aspecto extraordinário de renovação, um aspecto extraordinário de reequilíbrio. Importante para isso, nós recordarmos as palavras do nosso Mestre Jesus, quando nos diz: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, que a gente esteja atento a esses sentimentos, a essas sensações, que realmente a gente tem os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, como o Mestre nos ensinou. Cada dia a vida se renova e, distraídos que somos, ignoramos muitas vezes o que nos é ofertado a cada amanhecer. Em 24 horas que se repetem e se repetem, quase sempre nós não correspondemos ao que nos é tão oferecido. E muitas vezes seguimos, é verdade, surdos e cegos para as linguagens tantas. Mas a mensagem de Deus é clara, muito clara. Mas ela requer sensibilidade, ela requer, como nos disse e como nós já falamos, olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir, além de mãos para agir. E temos sido cristão sem Cristo. E esse é o grande paradoxo que nós precisamos resolver. É duro isso, muitas vezes complicado isso, mas é uma verdade que nós precisamos mais do que nunca enfrentar, para que nós tenhamos, enfim, uma nova família, para que nós tenhamos, enfim, uma nova sociedade, um novo governo, uma nova humanidade que nós tanto desejamos. Nada disso será possível, absolutamente nada disso será possível sem a gestação, sem o parto de um homem novo, do ser humano novo, como está lá no Evangelho, o homem novo. Um ser humano fraterno, um ser humano solidário, um ser humano amoroso, mais gentil, com todos os seres da criação, diga-se de passagem, vegetais, animais e de homens. Um ser que saiba respeitar, um ser que saiba conviver e aprender principalmente com as diferenças, e que não aceite e que não tolere mais as injustiças tantas. Precisamos sim mais compartilhamentos e menos acumulação, mais cooperação e bem menos competição. Um mundo com mais nós e menos eu. É disso que nós estamos precisando. Estamos sim diante de um novo tempo, sim, e vamos bem refletir essa nossa chegada a esse novo tempo. Eis aqui aquilo que exatamente eu fico buscando, o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. E fico aqui conversando, como eu disse outro dia, com os meus botões e procurando me entender comigo mesmo. E ao mesmo tempo, com as interferências desses amigos botões que se deslocam as minhas reflexões ao universo invisível de mim mesmo. Bem, mas vamos lá falar de assuntos mais empolgantes, que nos acordem e que nos faça sair de nós mesmos ao encontro da realidade. E como muitos dizem, se assim desejarmos, da nova realidade. A realidade que chega à conclusão que deve ser olhada com carinho, ao estilo do nobre olhar de Jesus, nosso guia e modelo de perfeição. Lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nosso guia
e modelo. Olhar benevolente, olhar indulgente, com perdão das ofensas. O olhar de Jesus é todo caridade. O olhar de Jesus é o amor em ação, promovendo a felicidade a todos aqueles que necessitam, sem sombra de dúvidas. É aquele olhar de amparo material e espiritual que mais do que nunca todos nós possamos nos inspirar, nos basear no nosso modelo e guia, porque ele é o modelo a ser copiado, e ele é o guia, porque ele é o guia a ser seguido. Que nós nos inspire finalmente em Jesus. Colaborando com a nossa reflexão de transformação, de renovação, na questão 114 de O Livro dos Espíritos, nós aprendemos, são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Esse é um conceito vital para todos nós. Nós somos responsáveis pelo nosso aprimoramento, pelo nosso crescimento, pela nossa evolução. Todos os espíritos foram criados por Deus. Está nessa questão. Em uma trajetória, uma jornada de progresso pessoal. E ao efetuarem esse progresso, eles se elevam então de uma ordem inferior para uma ordem superior. E isso significa dizer que ninguém foi criado com privilégios, absolutamente ninguém. Todos nós devemos e precisamos percorrer a jornada evolutiva, desde o seu início, todos nós, sem exceção. Então, como diz o nosso querido Haroldo Dutra Dias, todos os espíritos começam pelo começo. E aí a gente seguindo um pouquinho mais no Livro dos Espíritos, na próxima questão, a 115, os espíritos desenvolvem para nós mais essa ideia. Eles vão nos dizer, de novo, Deus criou, isto é, sem o saber. E a cada um deu determinada missão. E aqui, gente, é bom nós lembrarmos missão no sentido de incumbência, missão no sentido de tarefa, de trabalho. Mas com que finalidade mesmo? Com a finalidade de nos esclarecer, com a finalidade de nos fazer chegar progressivamente à perfeição, ou seja, a nossa evolução. Então, durante a nossa trajetória evolutiva, nós vamos recebendo de Deus tarefas, vamos recebendo afazeres, atividades, propostas de trabalho, trabalhos, incumbências. Com que finalidade mesmo? Então, com a finalidade de adquirir sabedoria, com a finalidade de chegarmos à perfeição espiritual. Nenhum espírito, seja encarnado ou desencarnado, está sem uma proposta de crescimento. Nenhum. Sem um plano traçado da bondade de Deus. Ninguém. Nós não estamos aqui vagando à deriva como um barco ao léu. Não. Todos estamos sob a tutela do Criador. Em um dos livros bíblicos, e eu trouxe essa mensagem, ela é muito bonita, ela é muito esclarecedora, o Eclesiastes, né, que é um livro bíblico, há um grande texto lá, um texto de grande beleza, que é o capítulo 3. Esse texto, que é atribuído ao rei Salomão, versa sobre o tempo, com uma preciosa lição, tempo certo, para a nossa renovação, para o nosso crescimento. Diz assim, que tudo tem um tempo determinado e que há tempo para todo propósito sob o céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de derrubar
e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir e tempo de dançar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. É uma sábia avaliação do ritmo e das leis que regem a vida. Nascemos quando precisamos de mais uma experiência terrena e devemos deixar o corpo no momento exato em que já cumprimos nossa missão na Terra. Nem antes, nem depois, mas no exato momento em que Deus nos convida a voltar para a nossa casa celeste. A hora certa para falar é quando nós dispomos a consolar o que chora, a emprestar um ombro amigo e dar um bom conselho. Há um momento de silenciar, quando basta segurar a mão de alguém e transmitir solidariedade. E há o tempo de calar, para não ofender, para não magoar, para não maltratar. Há o momento de plantar e o de colher. Não podemos esquecer que tudo o que semeamos livremente, seremos obrigados a colher mais tarde. Seríamos tão felizes, sem dúvida, se observássemos o momento adequado de todas as coisas. A vida requer olhos atentos, não apenas os olhos físicos, mas as janelas da alma, que são capazes de identificar tantas necessidades e potenciais alheios. As almas sensíveis, elas reconhecem a hora certa de agir. Diz o texto do Eclesiastes que não há coisa melhor do que alegrar-se e fazer o bem. Somente um sábio seria capaz de dizer tão profunda verdade com tanta simplicidade. Viver contente com todos os aprendizados que a vida traz é uma arte pouco praticada e quase desconhecida. Saber alegrar-se com as pequeninas coisas de todo dia, descobrir poesia em pétalas de flor, lugares e poentes, e fazer o bem. A atividade agradável, a atividade belíssima aos olhos de Deus, que é amar todos os seres, respeitar a criação divina, impregnar-se, enfim, de ternura. É esse sentimento de adoração à obra divina que fez e que faz o sábio Salomão escrever: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Sim, diante da obra divina, só nos cabe entender que nada acontece sem que o Pai Celeste saiba e permita. Absolutamente nada. Embora debaixo do sol haja mais impiedade que demonstração de amor, mãos tão rudes, que justiça. Acredite, tudo está correto. E segundo a vontade divina, isso é tranquilizador. O importante não é a maneira como os outros agem, mas como nós agimos. Não se preocupe com os outros, preste contas apenas da sua vida e dos seus atos. Alegre-se com o amor de Deus, haja de forma reta, tenha a consciência asserenada pelo dever cumprido. Tudo isso se transforma automaticamente em felicidade. Que linda página, né, gente? Que maravilha! Já nos encaminhando para o final, né? Que o Ricardo aqui conosco, já nos alertando para o tempo, ainda temos alguns minutos. Eu queria ler uma outra página que é Virtudes para o Ano Novo, que se encaixa justamente aqui no renovar. E quando nós estamos próximos a um ano novo, e quando já adentramos a um ano novo agora,
Muitos temos o hábito de fazer listas do que pretendemos alcançar nessa nova empreitada ou nessa virada do calendário que dá continuidade. Simples assim. E ficamos pensando nisso, imaginando que nós poderíamos elaborar uma lista de virtudes para nós desenvolvermos no novo ano, para conquistarmos então a nossa evolução, o nosso crescimento. Então nós podíamos começar, por exemplo, com a benevolência. Essa virtude daquele que demonstra afeto, daquele que é bondoso, que pratica a caridade, que tem a empatia com o outro. É uma bela aquisição, uma bela início de lista, né, gente? Podemos incluir também a paciência que a gente fala tanto. Ser paciente significa ser sereno, ser tolerante com os demais, compreender que não podemos controlar tudo que acontece em nossas vidas e tampouco a vida dos outros, não é verdade? Significa, em essência, fortalecer o nosso autocontrole, a nossa autoconfiança. E o otimismo também pode fazer parte da nossa lista. Essa virtude, ela nos permite olhar para a vida com alegria, ampliando a confiança em Deus e na sua justiça. Podemos exercitar o otimismo em nossas ações, estimulando o trabalho, os bons pensamentos e a esperança. Podemos acrescentar em nossa lista o contentamento, virtude que nos ensina a aproveitar as boas coisas que acontecem conosco. Viram que interessante? Ao ficarmos felizes nas circunstâncias tantas. Algo que podemos também acrescentar em nossa lista é o que nós estamos fazendo, a reflexão. Refletir significa aprofundar o pensamento, buscando analisar todas as conexões que nós conseguimos identificar sobre um fato, sobre um tema. Para que nós possamos desenvolver a reflexão, é preciso saber nos tranquilizarmos. É preciso destinar um tempo para nos desligarmos da agitação do dia a dia. A partir da reflexão, nós poderemos alcançar e atingir a harmonia, a sabedoria, o esclarecimento. Algo mais que podemos integrar, colocar nas nossas listas de proposta para o próximo ano é, por exemplo, a generosidade, um outro item interessante. Essa virtude relacionada com o compartilhamento, ser generoso é exercitar a doação ao próximo de tudo que tenhamos a ofertar, uma palavra amiga, um olhar carinhoso, um abraço, um alimento para quem tem fome, sim, a mão de quem precisa se reerguer. Podemos ainda acrescentar ao planejamento a resiliência, a palavra da moda. Resiliência, que é se colocar no lugar do outro, que é compreender que situações ruins podem acontecer, mas que delas podemos extrair lições preciosas, em vez de ficarmos presos ao sofrimento, às reclamações. Por fim, podemos incluir no rol de nossas virtudes a disciplina. Como tem nos faltado isso? Essa é uma virtude que pode nos ajudar muito na concretização de todas as demais pretensões. Consiste nessa força interior que nos permite a alteração de velhos hábitos, de velhos costumes, de velhas manias, de velhas coisas ruins. Não se trata apenas de decidir, melhorar, mudar, mas de colocar em prática o que decidimos. Virtude esta fundamental para as transformações, para que elas possam ser realmente e efetivamente alcançadas. Nessa lista é necessário analisarmos o que seja mais importante na nossa vida, a nossa prioridade, e aí então passarmos até foco, atitude, foco, atitude. Isso que nós precisamos. Basta planejamento e colocarmos a nossa vontade em ação, que a gente possa bem colocar a nossa vontade em ação. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos para a nossa prece de encerramento. Muito obrigado a todos pela companhia. Muito obrigado. Deus nosso Pai, que sois todo amor e poder e bondade, obrigado por esses momentos que aqui estivemos.
de renovação e crescimento espiritual. Que a paz, a harmonia, a serenidade estejam conosco. Muita saúde e luz estejam presentes em nossos lares, em todos nós, agora, hoje e sempre. Que assim seja.